Nessa nossa caminhada lá pelo Rio de Janeiro, participando das bodas de ouro de Osíris e Júnia, e Silvia, melhor dizendo, o pastor Osíris já havia me solicitado a possibilidade de pregar na igreja no domingo pela manhã. Acho que ele estava muito emocionado ainda com o negócio da celebração dos 50 anos de casados, né? Então ele solicitou que estivesse na igreja domingo pela manhã, e assim. Aí eu perguntei para ele qual é o tema. Tema livre? Tema livre. Nós estamos abordando esse ano, na igreja, discipulado e oração. Aí eu digo, bom, vou pelo menos então escolher um desses dois, né? E escolhi o assunto oração para levar uma palavra à igreja naquela manhã, naquela oportunidade lá. Então eu digo, por que também não trazer essa palavra aqui, pelo menos parte dela, para os irmãos nessa oportunidade? O tema é esse aí, não sei se já pode projetar, por favor, a oração e a sua importância na vida da igreja. Claro que quando eu falo na igreja, passa por mim primeiro, eu como membro da igreja. Então, se a oração é importante na vida da igreja, ela precisa também ser importante na minha vida. Na vida como parte da igreja, como membro da igreja, que eu naturalmente eu sou. Então, eu pretendo trazer aqui algumas considerações a respeito desse assunto para a nossa caminhada nesse sentido. A prática da oração e por que a prática da oração é preponderante na vida do cristão e, por conseguinte, na vida da igreja. E como nós temos procedido, tendo como objetivo inicial analisar a importância da vida e os seus efeitos. O que a oração produz e o que produz a falta dela, a ausência da oração. Apresentando como objetivos específicos pessoas que tiveram uma vida de oração, citando vários exemplos de pessoas que assim tiveram a oração, nos aproxima, nos mantém mais unidos, mais juntos, e juntos, diz o texto, aliás o tema, né? Somos mais fortes. Então, se nós nos unirmos, nós vamos ter mais condições de resistir. Juntos, nós podemos também, digamos assim, ter essa intimidade com Deus, digamos assim, multiplicada. Se eu tenho intimidade com Deus, você tem intimidade com Deus, juntos nós teremos, digamos, muito mais condições de prosseguir nesse sentido. Então, a primeira pergunta seria, o que significa o termo oração? Qual é o significado desse termo? Devemos, primeiramente, antes de mais nada, entender o significado desse termo, dessa palavra oração. Se formos para o dicionário da Bíblia Almeida, por exemplo, publicado em 1999, ele vai dizer o seguinte: é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos, em particular ou em público. Uma aproximação da pessoa, aproximação a Deus, junto essa caminhada, estamos juntos a Deus, em particular ou em público, né? Agora, na verdade, inclui aí pelo menos 6 itens, obrigado, irmão. Inclui 6 itens importantes para o nosso entendimento, o que significa, em particular, essa aproximação com Deus, e etc, e etc. E aí nós temos, naturalmente, versículos bíblicos, portanto, que eu não vou ler aqui hoje, porque seria muito mais... Esse vai ficar depois acessível depois para você rever nas redes sociais e poder, então ler essas passagens bíblicas, né? Mas esses 6 itens que são importantes para que nós possamos entender. O primeiro deles é a confissão. E o Salmo 51 é especial nesse sentido, como o salmista nos mostra que a necessidade de nós confessarmos diante do Senhor. Depois, a adoração. E aí nós temos 2 salmos, o 95 e o 69, que nos falam a respeito desse tema, adoração. Depois temos a comunhão. É outro item que nós temos, que Salmo 103, por exemplo, nos mostra isso aí de uma forma muito especial, do versículo 1 até o versículo 8. Essa comunhão. E
em quarto lugar, melhor dizendo, a gratidão. A gratidão. Muito importante também. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo fala disso. Depois a petição pessoal. Eu peço a Deus pessoalmente o que me diz respeito, eu quero alcançar de Deus. Na sua segunda carta aos Coríntios 12, versículo 8, ele fala a respeito. E a intercessão pelos outros. Intercedendo, no caso agora, orando pelos outros, lá em Romanos 10, versículo 1. Então, são esses 6 itens que são, mais uma vez repetindo aqui, confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Agora, para que a oração seja respondida, atendida por Deus, ela requer outros 6 itens para essa questão ser, digamos assim, funcionar devidamente. Em primeiro lugar, vem a purificação do ser que está pedindo. Salmo 66, 18 fala assim. Em segundo lugar, a fé. Hebreus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Em terceiro lugar, vida em comunhão, ou vida em união com Cristo. João capítulo 15, aquele capítulo 15 maravilhoso que Jesus fala a respeito disso. Depois vem a submissão à vontade de Deus. Não o que eu quero, mas o que Ele quer. 1 João 5, 14 e 15, Marcos capítulo 14, versículo 32 e 36. E a direção do Espírito Santo, imprescindível, que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Judas, no versículo 20 da sua carta, ele vai falar a respeito disso. O espírito de perdão, disposto a perdoar, realmente leva uma vida muito infeliz aquele crente que não tem condições de perdoar, que não consegue vencer essa barreira. Você vai ficar muito mais realizado e feliz se você vencer essa barreira de perdoar. Então, o espírito de perdão precisa estar aí certamente relacionado. E, em último lugar, relacionamento correto com os irmãos, com os outros, as outras pessoas. Isso é fundamental que isso assim seja. Jesus, ele nos dá o exemplo dessa aproximação com o Pai através de palavras, ou seja, ele nos deu o exemplo de uma vida de oração e nos ensinou para fazermos também como ele fez. Em várias ocasiões nós vemos que Jesus retirou-se para orar, pois ele, sendo ele o Filho de Deus, precisava disso? Pois é, mesmo sendo o Filho de Deus, ele fazia questão de mostrar aos seus seguidores que era necessário ele afastar-se para um momento de comunhão com Deus, para um momento de oração. Ele nos dá o exemplo de uma vida, e se nós devemos fazer assim, como ele mesmo na oração do Pai Nosso, ele nos mostra aquela oração modelo, né? Que infelizmente tem sido adotado por alguns segmentos religiosos, que a oração do Pai Nosso não é mais uma oração de modelo, mas é uma oração chicote. Então, você, para ser perdoado, você tem que rezar tantos Pai Nossos. Então, esse é um castigo. Não deixou de ser aquilo que Jesus ensinou. Ele apenas nos mostra ali um exemplo, Mateus capítulo 6, essa oração modelo. No versículo 6 desse capítulo 6, ele diz que as multidões ao seu derredor, a eles ele se refere, que o pessoal que está aí junto com ele, quando ele diz, então, você quando vai orar, não faça como alguns fazem. Como é que alguns faziam? Principalmente líderes religiosos. Se põem em pé nas esquinas, nas praças, nas sinagogas, para orarem, a fim de serem vistos pelos que ali passavam. Às vezes você vai fazer o seguinte, entra no seu quarto, e quando estiver em secreto lá no seu quarto, ali você ora ao Deus que vê em secreto. Aí às vezes eu fico pensando, hoje em dia nem mais tanto, porque não tem mais tantos filhos, né? Mas quando uma família tinha 10, 12 filhos, não tinha nem como ter um quarto separado para cada um, né? Então eu já teria que disputar qual é o horário que eu vou ficar sozinho no quarto para a oração, né? Hoje talvez seja mais fácil, porque o número de filhos diminuiu bastante, né? Então fica mais fácil ter cada um no seu quarto.
Mas ele diz, entra no seu quarto e fechando a porta, e teu pai que vem em secreto, ele te contemplará, ele estará ouvindo o que você tem a dizer, o que passa no seu coração, o que você tem a revelar, né? Mas não faça como os hipócritas, que ele chama de hipócritas, esses que ficam postados nas esquinas, orando, talvez em alta voz, para serem vistos. E ele diz uma coisa interessante. Na verdade, vos digo, diz ele, que eles já receberam o seu galardão. Que galardão é esse? O de terem sido vistos. Só. Não resta mais nada, além de terem sido vistos pelas pessoas que passam. Porque Deus não ouviu as suas orações. Esse é o ensino de Jesus a respeito disso. Eles estavam ali para serem vistos como são espirituais, como são pessoas que procuram servir a Deus. Estavam ali apenas para serem vistos. E recebiam o seu galardão, que era o único que tinham. Então, vejo que, ao mesmo tempo que Jesus aconselhou a multidão a orar dessa forma naquele tempo, da mesma forma como Jesus ensinou aqueles que estavam com ele, naquele momento ali com ele, ele espera que nós o façamos hoje. Que nós sigamos o seu exemplo. Na medida do possível, que nos isolemos para um momento de comunhão com o Senhor, em oração. Então, a pergunta que vem então a seguir é o seguinte: será que Deus tem prazer na nossa oração, de ouvir a nossa oração? Será que tem? Tem se agradado de nós, se deleitado? E será que Deus falaria a respeito de nós o que falou a respeito de seu Filho Jesus Cristo, este é meu Filho amado em quem me comprazo? Será que Deus, numa conversa com Satanás, falaria a respeito de nós o que falou a respeito de Jó? Tens observado meu servo Jó? Íntegro, sincero, leal. Será que Deus conversaria com Satanás, se fosse o caso, a nosso respeito, assim como falou com a respeito de Jó? Como é que Deus tem visto a nossa oração? Como é que Ele tem nos mostrado isso? Como é que tem sido esse nosso relacionamento? Como é que Ele tem ouvido a nossa oração? Ou nem tem ouvido? Nossa oração não tem passado o teto. Não tem subido à presença de Deus. Charles Spurgeon, um dos pregadores do passado, que ele foi considerado britânico, ele, do século XIX, ele foi conhecido como um dos pregadores mais eloquentes, é tido como o príncipe dos pregadores. Então ele diz o que nós temos projetado aí. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Devemos entender que a oração é mais essencial para a nossa vida, conforme Jesus nos mostrou, pois, como diz certa frase, alguém que falou, a oração, através da fé, nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. A oração exercita o espírito, que por sua vez é fortalecido por meio de tal exercício. A negligência a uma vida de oração, ela seca o interior do ser humano, do crente também. Nada pode substituir a oração, nem mesmo o intenso trabalho na obra. Ah, mas eu sou tão atento, eu faço tantas coisas. A oração, ou essas coisas não substituem uma vida de oração, de forma alguma. Portanto, estar, digamos assim, sempre presente, sempre atento, não vai dizer vai fazer com que nós possamos abrir mão da oração. Outro autor chamado Watchman Nee, tem um livro escrito O Homem Espiritual, ele fala profundamente da realidade de muitos cristãos em nossa época pós-moderna ou pós-modernidade. E muitos são esses cristãos que estão no seu interior sedentos por negligenciarem oração, acabam secando interiormente,
despertando realmente uma sede que talvez não seja, digamos assim, saciada, porque lhes falta esse elemento, a oração, esse vazio que não é preenchido. Jesus, quando lá em Mateus capítulo 7, ele afirma categoricamente, versículo 8, capítulo 7, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mas quando Jesus fala isso, ele fala exatamente dessa ligação íntima que deve haver entre aquele que ora e aquele a quem nós oramos. Nossa relação íntima com Deus. Todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate a porta se lhe abrirá. Ou seja, somente buscando a intimidade com o Pai através da oração e não fazendo outros atos corriqueiros, ainda que sejam na obra, ou seja, o meu envolvimento da obra não vai substituir a minha vida de oração. De forma alguma. Não haverá esse preenchimento. Nosso interior vai ficar vazio. E a sede haverá de se mostrar sede espiritual. Nada há melhor do que estar bem com Deus. E a oração é esse canal, esse caminho. Então, o Watchmani, ele coloca a seguinte situação para nós, falando: o homem espiritual fica mais forte por meio de tais exercícios. Porque se o crente ora frequentemente em seu espírito, sua eficácia espiritual aumentará grandemente. Essa é a opinião de Watchmani. Devemos compreender que a oração, além de saciar nossa sede espiritual, essa sede interior que nós passamos a sentir quando não oramos, irá nos trazer forças para vencermos as tentações, as aflições do dia a dia. Quanto a respeito de vencermos tentações através da oração, Jesus afirma isso no Getsemane, quando ele fala com Pedro, Tiago e João, os três que estavam mais próximos dele, que ele havia levado para mais perto de onde eles estavam. Então ele diz o seguinte: vigiem e orem para não caírem em tentação. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Assim devemos fazer como Jesus, para que isso não aconteça. E na sequência desse versículo ele diz: mas o espírito na verdade está fraco. Aliás, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se eu não busco esse relacionamento íntimo com Deus cada vez mais forte, eu não vou resistir. Jesus diz que ora, fiquem aqui enquanto eu vou ali orar, fiquem orando. E quando ele volta, eles estão dormindo. Eles sucumbiram. E nesse contexto, Jesus disse: vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há que se ter cuidado com isso. Há que se ter muito cuidado para que não sejamos vencidos nessa situação. Então vem uma outra pergunta: como vencer as aflições do dia a dia? As situações, os embates do nosso dia a dia, como vencer? Quanto a vencer as aflições do nosso dia a dia, por meio da oração, Jesus também nos dá uma orientação no capítulo 7 de Mateus, ainda no final do seu Sermão do Monte, quando ele fala sobre a casa edificada. E nós temos como nosso lema para esse ano: edificar sobre a rocha. Ele fala que uma casa edificada sobre a areia não subsiste. Uma casa edificada sobre a areia não vai resistir aos vendavais, à enxurrada, de forma alguma. Ele termina o seu Sermão do Monte com essa parábola do capítulo 7 do Evangelho de Mateus e nos mostra que é preciso que nós tenhamos essa consciência. Nós não podemos abrir mão de construirmos sobre essa base firme que é Ele mesmo. A rocha é Ele. A pedra angular é Ele. É sobre Ele que nós precisamos edificar. E é na oração que nós fortalecemos esse relacionamento. Na oração que nós vamos crescer nesse relacionamento.
E as aflições, elas serão vencidas mais facilmente se assim o fizermos. Sem dúvida alguma. A oração, além de nos tornar mais íntimos com o Pai, também, além disso, é uma eminente ferramenta para abençoarmos nosso próximo. Abençoarmos o outro, como já dizia alguém que anonimamente, eu cito aqui, que diz assim: uma das maneiras mais poderosas de se amar uma pessoa é orando por ela. Como disse, eu não sei de quem é essa expressão, mas eu coloco como anônimo. Então, essa expressão que nos deve trazer também alento para nós amar, que nós amamos uma pessoa. Então, a forma mais concreta que nós temos para ajudar aquela pessoa, para fazer realmente que ela é orar por ela. Essa pessoa não vai nem saber de onde vem e por que vem tal bênção na vida dela. É o que Paulo chama, que nós estaremos amontoando brasas sobre a cabeça da pessoa. E às vezes você está orando por alguém que até está lhe fazendo algum mal, até está lhe se comportando, ou está lhe se referindo a você de uma forma grosseira. E você continua orando por ela, continua, digamos assim, tendo um bom relacionamento com ela, a pessoa vai dizer: o que está acontecendo? Eu faço tanta coisa ruim para essa pessoa, ela me trata bem? Talvez porque você ora pela pessoa, você tem condições de tratá-la bem. Ela não está entendendo o que está acontecendo. Paulo chama isso de brasas amontoadas na cabeça da pessoa. Vai esquentar a cabeça dela, ela não sabe nem por que você está tratando bem. Mas você está tratando por amor, orando. Então, como disse esse alguém aí, uma das mais poderosas armas de se amar uma pessoa é orar por ela. Orar por ela, independente de quem ela seja. Não importa quem ela seja. E tem um autor chamado Wesley Duell, que lá em 1996 publica uma obra que ele diz nessa obra o seguinte: a oração é o caminho certo para a bênção, e a oração é o maior meio de ser uma bênção para os outros. A oração é o dom de Deus para abençoar os outros. Encha cada dia com orações de bênção e aproprie-se do tremendo poder que Deus lhe concedeu, diz Wesley. Então, através de nossas orações, Deus pode mudar gerações, pode mudar relacionamentos, pode fazer com que aquilo que parecia não reconciliável passe a ser reconciliável, passe a andar novamente em paz. Vidas e países que estão precisando do seu incondicional e inevitável e infalível amor que um dia nos resgatou, pode, através da oração, ser manifesto e fazer com que isso cresça. Assim como Jesus, sendo o próprio Deus, ele nos deu um imenso exemplo de intimidade para com o Pai através da oração. Dentro da história nós encontramos seres humanos que seguiram o exemplo de Jesus. Um desses seres humanos foi o próprio meio-irmão de Jesus, chamado Tiago, que nós temos uma das cartas escritas por ele em o Novo Testamento. Meio-irmão de Jesus. E também foi Wesley Duell que diz assim, no livro que ele conta a respeito da vida de Tiago. Ele diz assim: quando Tiago morreu, o seu corpo foi preparado para o sepultamento. Descobriram que os seus joelhos estavam calejados devido às muitas horas em que ficava ajoelhado, de tal modo que quase pareciam joelhos de um camelo. Ele tornou-se conhecido como joelhos de camelo. Essa citação Wesley faz a respeito de Tiago, meio-irmão de Jesus. Muitos outros seres humanos que nós tivemos na história que tiveram uma vida de oração. Um deles foi George Miller, um dos grandes pregadores também, servo de Deus, que levantou diversos orfanatos e teve uma vida de oração. E Boyer, um autor
Lá em 2002, ele escreve um livro sobre ele, dizendo: certo pregador, pouco antes da morte de George Miller, perguntou-lhe se orava muito. A resposta foi: algumas horas por dia. Aliás, algumas horas todos os dias. E ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. A vida de George Miller. Uma vida de oração. O próximo apóstolo Paulo, ele nos deixa uma recomendação naquele capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 17, um dos versículos mais curtos, quando ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Enquanto o viver no espírito de oração, enquanto ele diz nesse versículo, orai sem cessar, ou seja, estamos orando constantemente, diariamente, vivendo em espírito de oração, nós estamos começando a fazer aquilo que a Bíblia espera de nós, aquilo que Deus espera de nós, essa comunhão com Ele. Há muitos outros servos de Deus que viveram no passado e também vivem no presente. O exemplo dos 87 anos de idade de Gunther Carlos Krieger certamente é um dos exemplos que nós vivemos nos nossos dias de muita oração, senão ele não estaria esse tempo todo fazendo o trabalho que faz. Mas há na história pessoas que viveram e puderam demonstrar isso de certa forma evidente. Chama de Christmas Evans, Henrique Martin, o já citado Charles Spurgeon, Martin Luther, Jonathan Edwards, Billy Graham e por aí fora, muitos outros que viveram na história, que nós temos notícia, temos escritos a respeito desse assunto, que viveram a vida de oração e tiveram vidas realmente fortalecidas, transformadas e puderam avançar, passando por situações muitas vezes muito difíceis. Extremamente difíceis, eu diria. Billy Graham, ele certa feita diz o seguinte: projeto, por favor. Ele disse: é tempo de estar com os dois pés dentro da igreja, com os dois olhos na Bíblia e com os dois joelhos no chão em oração. Será que Billy Graham se refere a estar dentro da igreja como nós estamos hoje aqui nessa tenda reunidos? Só isso? Ou será que ele está se referindo, é tempo de estar com os dois pés na igreja, onde a igreja estiver realizando sua missão? Talvez na rua, talvez no orfanato, talvez em algum lugar não tão calmo e tranquilo, até meio perigoso, até ali, estar com os dois pés ali junto, onde a igreja está realizando o seu trabalho. Porque estar com os dois pés aqui é fácil, mas lá é mais difícil. Será que eu estou disposto a estar lá? Com os dois pés, como diz Billy Graham? Com os dois pés, com os dois olhos na Bíblia, mas é ver a Bíblia na estante, ou em cima da mesa, ou abrir, pesquisar, ler, estudar, descobrir verdades nela. Com os dois olhos. Ou apenas apreciar com o volume. Olha que volume bonito, capa linda e tal. A letra grande, será que é isso? Ou ele está se referindo ao exame das Escrituras, a busca do aprendizado e aplicação do que aprendi na minha vida? E com os dois joelhos no chão em oração, apenas pro forma, apenas para talvez aparentar, ou de coração, com sinceridade. Que possamos pensar nisso. Como é que tem sido nossa vida de oração?
E em especial essa expressão final que eu estou trazendo aqui do Billy Graham. É tempo de estar com os dois pés na igreja, deixando as diferenças para lá. Vamos juntos na obra trabalhar, onde quer que seja, onde a igreja estiver, eu quero estar junto. Com os dois olhos na Bíblia, para estudar a Bíblia mais e mais, aprendendo dela, fazendo com que o aprendizado faça parte da minha vida, parte integrante da minha vida, e com os dois joelhos de coração ajoelhados, buscando a presença de Deus com sinceridade. Eu tenho certeza que se nós fizermos isso, nós teremos caminhado bastante nessa direção e cada vez mais poderemos estar próximos daquilo que Deus espera de nós. Esse assunto tem continuidade, pode ter continuidade e possivelmente em um outro momento, mas eu queria ficar aqui hoje, deixar com que isso que eu trouxe até aqui possa de fato fazer com que penetre nosso coração, nosso entendimento, e daí partindo para a prática. Nossa vida possa ser uma vida de oração. Nós estamos construindo sobre a rocha, sobre a pedra angular que é Cristo, e temos que ter condições de fazer isso de forma eficiente. E precisamos dessa situação também para que possamos pôr em prática, deixando a religiosidade de lado e adotando Jesus Cristo como aquele que é o nosso líder. Nós falamos isso no ano passado, ao longo de todos os meses. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos capacite a andarmos na sua caminhada, sob os seus cuidados, sob a sua orientação, para que em tudo que viemos a fazer, nós o façamos para glorificar o seu nome antes de mais nada. Mas para que nós possamos crescer, possamos seguir seguros, firmes, tranquilos, sabendo que estamos seguindo aquele que é o nosso guia, nosso mestre, nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória, desde agora e para todo sempre.